Olá, meus irmãos, bom dia. Uma alegria poder estar com vocês nessa manhã. Temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Infelizmente, eu não posso estar na igreja. Durante essa semana, eu senti alguns sintomas e eu fiz o teste para Covid e ele deu positivo. Aqui em casa nós estamos bem, com sintomas muito leves. Por esse motivo, eu estou gravando essa mensagem para que a gente possa ser edificado pela palavra de Deus nessa manhã de domingo. Então eu clamo que o Senhor esteja nos abençoando, derramando sobre a igreja dele a sua graça, o seu amor. Mesmo distantes, nós temos tido a oportunidade de sermos edificados por essa palavra. E isso alegra muito o nosso coração. E eu espero que vocês estejam orando pela nossa família, pelas famílias da igreja, por aqueles que foram acometidos por essa enfermidade, e que assim o Senhor possa preservar as nossas vidas, preservar a vida dos membros dessa igreja, dos membros dos as nossas familiares, né, aqueles que são preciosos e queridos para a gente. Tem tanta gente sofrendo, e isso é motivo de nós colocarmos as nossas orações diante do Senhor. Eu queria orar com você nesse momento, pedir que assim o Senhor continue abençoando você, sua vida e também a nossa igreja. Pai, eu oro clamando que o Espírito do Senhor esteja nos trazendo, Pai, palavras para que possamos orar. Tantas vezes nós não temos como expressar e exprimir aquilo que há dentro do nosso coração. Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado da gente. O Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa igreja. Deus, e clamamos, Pai, em nome de Jesus, que haja preservação das nossas vidas. Que o Senhor estenda a sua mão de graça e bondade e esteja assim nos livrando do mal. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos tido a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus nos Salmos e como os Salmos são preciosos para a gente. Porque tantas vezes a gente não tem palavras ou maneiras de expressar exatamente aquilo que nós estamos sentindo. E com isso, nós podemos aproveitar as palavras daqueles que viveram antes de nós e tiveram relacionamentos e intimidade com Deus. E a partir da expressão que eles declararam ao Senhor, também tornar isso nossa expressão, nossa palavra e declaração de como nós estamos vivendo. Olha, existe um salmo que fala bastante a respeito de Deus como o verdadeiro defensor. E eu queria pensar com você, primeiro antes, se você já foi acusado de alguma coisa que você não fez, se você já foi acusado injustamente, se alguém já levantou contra você um falso testemunho ou dizendo e declarando, afirmando coisas que foram realizadas como você tendo feito isso. Como que isso machuca a gente? Como que isso fere o nosso coração? Como pega-nos de surpresa? Imagine só na sua casa, de repente, batendo na porta um oficial de justiça e te entregando uma intimação. E ao ler, você percebe que o conteúdo da denúncia, você se depara com alguma acusação falsa, com algo que você não fez, com algo que não expressa o seu caráter e aquilo que você é. É como você receber um golpe fortíssimo e às vezes isso vem como dilacerar as nossas almas. Esse era exatamente o sentimento que Davi estava declarando no Salmo de número 7, esse que nós vamos ler daqui a pouco. Isso pode acontecer nos tribunais, isso pode acontecer na igreja, dentro da família, no seu trabalho, com amigos, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos e estamos sujeitos a situações como essa, de alguém levantar contra a gente alguma palavra, alguma situação da qual nós não fazemos parte, da qual nós não participamos, daquilo que fere os nossos corações, uma declaração falsa. E isso tem um poder terrível. E o que estava acontecendo com Davi no Salmo 7 é que essa palavra estava sendo difundida, divulgada a vários lugares, e isso feria o coração do rei. Olha só, isso é exatamente como nós nos sentiríamos hoje. Muitas vezes você pode estar se sentindo injustiçado, injuriado, caluniado, e nos nossos corações gritamos por justiça. Eu e você clamamos diante do Senhor: Pai, julgue a nossa causa, ouça o nosso clamor, olhe para essa situação. E tantas vezes, e se você já viveu, já experimentou ou conhece alguém que experimentou isso, como que isso causa feridas? Como que isso machuca as nossas almas? Como que isso
nos faz, então, às vezes, nem ter palavras para expressar aquilo que nós estamos sentindo. Tá? A gente procura os direitos, tentamos recorrer, queremos expressar qual é a verdade desse fato, mas a ferida já foi causada, o dano muitas vezes é feito, e como que isso dói, machuca o nosso coração. Nesse momento a gente tenta agir, a gente recorre para a justiça com o objetivo de sermos defendidos, mas sabemos que temos diante de nós, isso é tão importante, um verdadeiro defensor, o Deus, o justo juiz, que além de saber da realidade, defende a nossa causa como a causa do justo. Então, eu queria ler com você o Salmo de número 7, para a gente aprender aquilo que Davi, Deus nos ensinar através da expressão e da experiência de Davi. Salmo de número 7, ele nos diz assim: Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, o benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fizer isso, de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas dominem sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justos. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Ele fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o salmo que nós temos para a nossa meditação nessa manhã. E eu queria pensar com vocês sobre o que esse texto tem a nos ensinar. Nesse salmo, Davi, ele apresenta diante de Deus a sua causa. E a causa de Davi era que ele havia sido acusado de cometer um crime isso não era verdade. A Bíblia não registra detalhes precisos do incidente, do que aconteceu aqui, mas nós podemos ver a partir do título, e esse título é uma parte do Salmo, que fala sobre sobre o que Cushi estava falando para ele, né? Cushi era um benjamita, um membro da tribo de Benjamim, e ele levantou contra o rei, contra Davi, palavras e situações, acusações que não eram verdadeiras, tá? E a gente percebe na Bíblia várias situações em que Davi teve problema com os benjamitas. Se você anote aí para você depois ler esses textos, ele está lá em 1 Samuel, capítulo 24, e também no capítulo 26, no 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5, e ainda em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Davi, ele protesta, né, contra essa situação, e aí ele afirma a sua inocência em face a essas falsas acusações e roga que Deus venha ao seu socorro, defendê-lo nessa situação, tá? Ele clama que Deus julgue a sua causa
e o proteja dessas falsas acusações. É isso que Davi está fazendo nesse salmo, no salmo de número 7. Ele apresenta diante de Deus, ele se apresenta diante de Deus como inocente. Não como alguém que não tem pecado, não é essa a afirmação de Davi, mas que diante dessas acusações específicas das quais ele estava sendo acometido, dessas palavras que estavam sendo levantadas, ele era justo. Ele não tinha feito o que aquelas pessoas estavam falando. Por mais que a gente não tenha a expressão exata sobre o que é que ele estava sendo acusado, nós podemos entender a partir das palavras do Salmo, principalmente quando ele fala no versículo 4, que ele estava sendo acusado de descumprir um pacto, um acordo, um concerto que ele havia feito com alguém. Quando no texto ele fala, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, ou seja, ou o seu amigo em algumas versões. E aí ele levanta exatamente a sua causa, mostrando a sua integridade quanto a esse fato. Davi não está dizendo que ele é um homem sem pecado, mas ele está dizendo que sobre essa acusação ele não era culpado. E ainda no versículo 4 ele diz, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. E se você se lembrar, na história de Davi, quanto ao rei Saul, ele teve oportunidade de levantar a sua mão contra o rei, e enquanto o rei estava na caverna, se aliviando, e ali então Davi também estava dentro da caverna, ele teve a oportunidade de matar Saul enquanto o perseguia, e ele não faz. Ele tem temor profundo de Deus no seu coração para levantar a mão contra Saul e não o faz. Então, Davi então está expressando que ele era justo quanto aos pactos, os acordos, os concertos que ele havia feito e que nessa causa ele não era culpado. Então ele se apresenta de Deus como inocente, como aquele que não havia motivo para ser acusado daquilo e condenado daquilo que eles estavam levantando contra ele. Olha só o que João Calvino fala sobre esse texto, especificamente no versículo 3, quanto à expressão de Davi clamar a Deus por socorro quando ele se vê como alguém inocente das acusações que estão fazendo contra ele. No versículo 3, Calvino comenta dizendo o seguinte, e ao rogar a Deus que o socorresse sob nenhuma outra condição senão esta, a saber, para que a sua integridade não fosse embaraçada pelas provações, ele nos ensina, por seu exemplo, que enquanto temos o recurso divino, devemos fazer dele a nossa primordial preocupação para assegurar-nos bem da nossa própria consciência com respeito à justiça de nossa causa, pois cometeríamos grave erro se desejássemos engajá-lo como advogado e defensor de uma má causa. Calvino está comentando sobre esse texto de que Davi só era capaz, ele só pôde fazer isso tendo a convicção da sua condição de inocente quanto às acusações que estavam sendo declaradas para ele, porque seria algo terrível chamar Deus para que ele pudesse advogar ou defendê-lo de uma causa da qual ele era culpado. E ele está chamando a Deus para que ele pudesse, Senhor, me ajuda nesse momento em que a minha integridade está embaraçada, em que manchas sobre o meu caráter estão sendo levantadas. E Davi, então, ele clama ao Senhor, e ele faz consciente de que ele só poderia fazer por causa daquilo que porque ele era inocente das acusações que estavam levantando contra ele. Tá? E como que eu e você podemos e temos Deus como o nosso grande defensor, porque se eu e você não temos consciência disso e recorremos ao Senhor como o principal recurso das nossas causas. Pensa comigo sobre como que tantas vezes nós temos agido buscando tantos outros recursos, as nossas próprias capacidades justificativas. Davi, nesse momento, o que ele faz é clamar ao Senhor, Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, olha a minha causa, julga a minha causa, veja o que estão fazendo e falando sobre mim. Então, Davi, nesse texto, ele exalta o caráter justo de Deus. Ele exalta o caráter de Deus como verdadeiro juiz, o justo juiz. Se você observa o que o texto está dizendo, Davi, ele clama a Deus, levanta-te, Senhor, ergue-te e mostra a fúria contra os meus adversários.
desperta em meu favor, segundo o juízo que você designou, o juízo que designaste, como que aqueles homens estavam, ao se levantar contra Davi, afirmando que aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele não era certo. Uma das coisas que Davi, quando ele fala sobre o juízo que designaste, era na expressão, Deus, o Senhor, quem me tirou de uma vida comum e me colocou para ser rei em Israel. E eu sei que o Senhor, o fazendo, não me permitirá vacilar nessa situação, mas também me manterá nessa situação. Da mesma forma como a gente observa a história de Davi, Deus preservando o rei enquanto o seu propósito estava ali sendo cumprido. Se você se lembra, Davi, ele foi o rei que substituiu Saul, e Saul só foi destituído quando ele deixou de fazer aquilo que agradava a Deus, aquilo que Deus desaprovava. Então, Saul, quando ele faz isso, ele perde então essa graça de Deus que a gente observa sendo apresentada e defendida a Davi aqui nesse momento. Além de verdadeiro juiz, Davi também destaca a Deus como aquele que se levanta contra a injustiça e faz cessar a ação dos perversos. Aquele que intervém na situação que estava posta e faz com que a manifestação do ímpio e do perverso, então, ali seja cessada nesse momento. Ele clama a Deus por essa realidade, pedindo, Senhor, tem misericórdia e nos ajuda nesse momento. Esse perverso aqui, ele é apresentado nos últimos versículos do Salmo como uma mulher grávida. No versículo 14, como uma mulher grávida que trama contra os justos. Ele concebe, ou seja, ele está grávido de plano só para encobrir o que ele faz. Ele dá à luz à mentira, de forma a mostrar que isso não é algo eventual, mas sim é algo corriqueiro, algo que ele já estava acostumado a fazer. E ele, como um caçador que cavava uma armadilha para prender um animal, ele mesmo cai nela. E como que a violência que ele deferia contra outras pessoas recairá sobre a sua própria cabeça. Então, qualquer ação que porventura lance mão, ele descobre que ela se volta contra si mesmo. Essa é a maneira como esse perverso é declarado e como que Deus é fantástico a demonstrar, a partir do texto inspirado, a partir daquilo que o salmista teve a oportunidade de colocar, que quantas pessoas que se levantam contra a bênção do Senhor, contra aqueles que não têm daquilo que se envergonhar, e no caso ali a gente está falando de causas específicas, nós não estamos aqui defendendo alguém como sem pecado, mas sim alguém que está sendo acusado de algo que não fez. Deus, ele é misericordioso e vem como justo juiz. Mas o mais importante que a gente precisa perceber é o seguinte: o texto do Salmo 7, ele não nos mostra como que foi o fim dessa história, tá? E como eu comentei no início, a gente não tem o registro específico dos detalhes do que Cushi estava falando a respeito de Davi, tá bom? Mas a gente, sabendo o caráter de Deus, entendendo exatamente como que Davi estava desenvolvendo o seu raciocínio aqui nesse texto, apresentando Deus como justo juiz, nós podemos saber que é um Deus que defende a verdade, nós podemos inferir que a verdade foi revelada e Davi, então, foi inocentado das acusações. Mas o mais importante, e é exatamente o que eu entendo que Davi aprendeu nesse texto, e o que nós precisamos aprender também, é que Davi teve uma outra oportunidade de aprender a ver esse problema sobre uma outra perspectiva. Quando ele leva o problema dele diante de Deus em oração. Então ele pode descansar em confiança de que Deus o trataria de forma justa e o defenderia. Ele entende aqui e percebe que ele não vai ser condenado injustamente. Tá? E isso é tão fantástico porque a gente percebe no último versículo que Davi, depois de ter entendido isso, ele canta ao Senhor, ele louva ao Senhor, ele o adora com um louvor de honra à justiça de Deus, glorificando a Deus por aquilo que Deus haveria de fazer na vida dele.
Assim como Davi, eu e você temos um Deus que é justo e conhece o nosso coração como ninguém mais consegue conhecer. Deus é o nosso verdadeiro defensor. E ele já deu prova disso. E ele continua fazendo isso. Quando fomos salvos pelo amor de Cristo Jesus, pelo ato de justiça executado na cruz e pela misericórdia aplicada ao miserável pecador, nós vemos Deus como um verdadeiro defensor, como aquele que nos ama. Essa é uma oportunidade, esse momento, quando nós meditamos nesse texto, de olharmos para o nosso próprio coração e pedirmos a Deus que Ele nos auxilie a enxergar a realidade na qual nós estamos. Se estamos justo contra alguma das acusações que podem estar fazendo contra a gente, para que nós possamos então clamar ao Senhor. Ou se nós somos culpados, clamarmos pelo perdão divino, pelo perdão de Deus e pelo perdão do próximo, que alguém que a gente pode ter cometido alguma coisa contra. Sabemos ainda que mesmo que nos acusem falsamente, Deus, que é o verdadeiro defensor, o justo juiz, o santo, conhece a verdade e podemos descansar e confiar que haverá um bom resultado em tudo isso. Mesmo que não na hora e no momento que nós achamos que deve acontecer, haverá um bom resultado para tudo isso. Como Davi, você e eu possamos aprender isso, a confiar no Senhor, descansar nele e saber que ele tem cuidado da gente. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Um bom domingo, que você e sua família possam ser edificados por essa palavra. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, Pai querido, glorificamos o teu nome nessa manhã. E pedimos que sobre a igreja do Senhor repouse a tua boa mão. São tantas situações que nós nos vemos e tantas vezes podemos estar sendo acusados injustamente. E queremos confiar em ti, ó Pai, assim como Davi se viu numa situação injusta. O Senhor como o verdadeiro juiz, o santo defensor, aquele que é verdadeiro em todas as coisas. Pai, ensinou Davi a confiar no Senhor. Nós podemos e queremos também confiar no Senhor. E recorremos ao Senhor em primeiro lugar, antes de qualquer recurso que nós possamos usar. Pai, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Essa é a minha oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um bom domingo. Que o Senhor cuide da gente hoje e sempre. Amém.